aí eu afirmo para você que postura é muito importante para o ser humano. Eu digo, inclusive, que postura tem tudo a ver com o papel social, o papel que você desempenha na sociedade, o papel que você desempenha como dentro da família, o papel que você desempenha como indivíduo, né? E a partir do momento que você tem um olhar para essa questão, você percebe que tem uma responsabilidade sim com a sociedade. Não, eu não quero nem saber, eu faço o meu e eles fazem o deles, né? Sim, você não está desenvolvendo a habilidade de conhecimento, de conexão com o meio, e quando você chegar no ponto onde a sua profissão vai exigir isso, porque isso vai ser exigido de você, porque todo profissional tem que desempenhar um papel, quanto mais essa pessoa mostra esse comportamento claro e objetivo, mais ela desenvolve mais na profissão, né? Então existem patamares de profissionais, né? Existe o bom, e existe o ótimo, e existe o péssimo. Então a pessoa que estuda muito, a bambambam na sala de aula, né? Porque ele já sacou que a questão é ter disciplina, né? Organização e estudar. Então isso é um processo de várias etapas para você chegar no produto final, que seria a habilidade de ter uma postura adequada para uma profissão que exige essa propriedade de um bom profissional. Então essa pessoa já percebeu isso e ela acha que só isso, né, faz com que ela se destaque. Ela se destacando, ela tem a falsa crença de que vai ser o melhor, e isso não determina se ela vai ser o melhor. Pelo contrário, isso interfere inclusive no meio em que ela estuda, porque muitas vezes é aquela pessoa arrogante que sempre quer que as coisas aconteçam do jeito delas, tipo, as outras pessoas não estão acompanhando, o problema delas, elas que estudem, né? Então é uma questão muito egoísta para uma pessoa, por exemplo, que vai ter que lidar com gente, porque existem muitas profissões, eu não vi nenhuma profissão que não tenha que lidar com gente, né? Porque tudo é feito pra gente, então mesmo que seja de uma forma, por exemplo, atrás do computador, eu tenho que entender a pessoa para poder desenvolver alguma coisa para ela. E a questão é exatamente essa. Será que eu tenho uma ideia real e não é tão imatura do que é ser um bom profissional, do que é desenvolver uma boa postura diante da sociedade, do que é ter um papel correto? Ou isso para mim não me importa? Porque isso vai ser cobrado, e até isso ser cobrado, você já fez um inferno no seu meio, porque você descaracterizou um meio, por exemplo, em sala de aula, que você é sempre aquela pessoa que dá o palpite errado, é sempre aquela pessoa que é a competitiva, que gosta de pôr fogo nas coisas. Às vezes você está até no meio onde você tem gente equilibrada, mas essas pessoas percebem que você está tão evoluído que elas não se comprometem, não se expõem e vão deixando a coisa acontecer. Só que você está estilando a sua personalidade negativa e está se achando o máximo, né? Porque está todo mundo calado e você está estudando, e por você estar estudando e até tirando notas boas, você fechou o seu olhar, ficou cego, não percebeu. Como os adolescentes fazem, a maioria dos adolescentes que sacam, né, que tem que ter uma disciplina, então eles começam a ter uma propriedade, a ter um poder, né? E esse poder cega um pouco, né? É natural. Agora, o difícil é você ver gente velha, né? Que eu digo, gente madura, gente que já tem uma certa profissão, vai para uma faculdade e tem esse comportamento. Então você vê que as pessoas não estão amadurecendo, não estão entendendo, né? Porque se fosse um adolescente a gente desculparia, mas você vê pessoas adultas, desenvolvidas, com velhas para uma faculdade, por exemplo, ainda estarem se comportando como adultos, como jovens competitivos, né? Como assim competitivo? Eu não quero o mal do outro. Não, eu não quero o mal do outro, mas eu não tenho compaixão com a situação do outro. Quando ele não vai bem, eu julgo que ele não estudou, que ele está querendo passar sem estudar. Então eu faço N ideias do que é o outro, né? E então isso tem tudo a ver com a postura que eu tenho diante da vida e com a pessoa que eu sou também, né? Porque lógico que se isso povoa a minha mente, né, pensamentos de competição, de julgamento do outro, significa que eu não sou uma pessoa desenvolvida. E sim, eu não vou ter uma postura com habilidades
de empatia lá na frente, porque eu não estou trabalhando isso no grupo já, né? Porque ter empatia, ter um olhar carinhoso para o outro é treino, né? Acho que ninguém nasceu assim. Todo mundo, o ser humano, ele quer o seu lugar ao sol. Só que muitas vezes o seu lugar ao sol é uma ilusão, porque quando você está lá, você passou por cima de um monte de gente que era de direito delas aquele lugar. E aí existe uma energia que não vai deixar você usufruir desse lugar como deveria, que é aquela coisa que a gente chama da prosperidade, que é plena, e da prosperidade adquirida ou por algum motivo, né, até para de repente você aprender, porque uma pessoa que não tem maturidade recebe essa prosperidade, ele começa a fazer tanta burrada que ele perde também tudo isso de uma forma que a gente entende que até veio para um ensinamento para ele, só que para ele foi um ensinamento e ele acaba que prejudicou todo o meio. Então eu estou fazendo esse vídeo, de repente, se você estiver nessa posição, para dar uma boa analisada. A gente tem que analisar, né? A gente tem que olhar a nossa atmosfera. Eu estou sendo positivo na minha atmosfera? Será que ser competitivo ou exigir que os outros sejam mais estudiosos? Será que quem sou eu para fazer isso, né? Será que eu não deveria estar sendo mais empático para eu desenvolver a minha postura, não o outro, né? Existem sim pessoas de todos os tipos, aquelas que gostam de ir na aba dos outros, mas existem pessoas que podem estar passando por outros motivos ou priorizarem outras coisas na vida que não que você, ou que aquela pessoa está priorizando, e aí ela julga, né? Essa pessoa é burra, ela não está conseguindo acompanhar. Não, ela não está priorizando. Isso não quer dizer que ela não seja tão como ou mais inteligente que você, verdade? Então é uma questão para se pensar, né? Se olhar ao redor, analisar o meio e se perceber proativo, positivo, com uma boa postura em todos os sentidos, e aí sim você vai ser um bom profissional.